Gão, cara, você viu a entrevista do Matheus Pereira? Vi. Assisti os 30 e tantos Assisti minutos. também. Fantástico. Ontem quando eu tive acesso à noite e eu não consegui dormir, cara. Eu falei, vou dormir, amanhã eu parei de assistir, que eu não consegui, eu fiquei preso no conteúdo, sabe? Uhum. Pra querer chegar até o final. Coisa maluca, né, velho? A gente acha que o cara que tá no futebol tem tudo, fama, dinheiro, Não só no futebol. mas mente. Hoje eu A fiz gente um veio no vídeo, carro falando sobre isso, né? viemos conversando. E, assim, não só no futebol. O que eu falo pra todo mundo é assim, eu tive uma situação muito parecida, né? Eu passei por um processo de depressão pesado e quando eu falo que a minha esposa me salvou e meu filho me salvaram, meus filhos me salvaram, eu não, assim, é muito forte esse tipo de Mas situação. quanto foi isso, Gão? 2008, 2009, mais ou menos, uma situação dificílima que eu passei, sabe? Cara, eu não sabia disso. Financeira, de relacionamentos, não com a minha esposa, mas com pessoas próximas de mim, mais por minha culpa até do que propriamente com as pessoas, né, e tal. E eu fui um cara, em alguns momentos, eu fui muito antissociável, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E não tinha um gatilho próprio para isso. Foi algo que aconteceu, cara. Era uma guerra interior. Era algo por dentro. Então, quando eu vi a entrevista do Matheus Pereira, eu me identifiquei demais com essa situação. Porque essa doença, isso é uma doença, cara. Isso é uma doença. E muito grave. Ela não tem classe social, ela não tem rostinho bonito, ela não tem rostinho feio, sabe? Você pode ver a menina mais gata, você pode ver o cara mais sarado, você pode ver o cara mais rico, você pode ver o mais pobre, sabe? Você vai perceber que as pessoas realmente elas passam por esse momento na vida delas e é algo que é gigantesco. Gigantesco. Tem muita gente que fala assim, o cara tem tudo na vida. Não quer dizer absolutamente nada, porque você não Os problemas são outros, você né? não consegue controlar suas emoções. Exatamente. Sabe? Seu emocional não consegue entender. Você não Seria consegue. muito legal, né? Se a razão Tá louco. prevalecesse sempre, em detrimento da emoção. É Mas que às não vezes o pessoal acha assim, não, compra uma passagem pra Paris e, cara, Não é. não é só isso. O camarada não consegue entrar no avião, o cara não consegue entrar, o cara não consegue ler um comentário, sabe, sobre ele, assim. E quando eu tava pra fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha muito medo de que esses monstros voltassem, sabe? E que esse fosse minha grande tormenta. Porque pra quem não sabe, a cirurgia bariátrica ela é 15%, 20% de todo o processo. Você tem que trabalhar muito isso aqui, ó, esse psicológico, pra controlar muito aquela, não só a compulsão alimentar, mas bebida. Eu não sou um cara, eu não bebo, né? Aham. Eu sou cara zero álcool. Mas tem gente que até começa a beber após, né? Que ele tem que Exato. trocar a compulsão alimentar por outra compulsão, às vezes, se não tiver Perfeito. trabalho psicológico. Exatamente. Né? Então, às vezes, você tem essa condição, tipo assim, de às vezes você despertar um lado bipolar, né? E eu vejo algumas coisas acontecer assim nesse sentido, então eu ficava com muito medo disso aí. Então eu me preparei muito psicologicamente e descobri coisas nesse processo a meu respeito que me ajudaram muito hoje na minha condição de tratamento, de relacionamento, de ser mais sociável com as pessoas. Eu falo com todo mundo que o Gão de 2000 e dessa época de 2008 até próximo assim é um, e hoje eu sou um cara completamente diferente por causa dessa minha reconstrução de psicológico mesmo, de trabalho que eu passei, entendeu? De começar a me entender, me compreender. E aonde eu associo isso com o Matheus Pereira? Aonde ele buscou, de repente, o refúgio. Porque eu percebo que o tempo todo que ele fala sobre o refúgio dele, ele fala sobre a esposa. Ele fala sobre a fé. Ele fala sobre quem esteve do lado dele ali, sabe? E da vontade de vencer, e não vencer apenas no futebol, mas vencer essa guerra interior. Esse conflito que existia dentro dele. Então, para você que está assistindo a gente, cara, e você tem esse problema, você tem essa doença, isso é uma doença que está te assolando, deixa eu te dar um recado, cara, procure ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda, sabe? Reconheça. Se você tem certos pensamentos que não é nem legal a gente comentar, por causa do YouTube, o YouTube tem uma certa restrição em relação a isso, eu também acho que a gente não tem que falar muito sobre isso. A gente tem que falar para abrir um para o outro, mas você sabe do que eu estou falando, certos pensamentos, procura ajuda, cara. Você é um cara especial, você é uma mulher especial, você é uma pessoa que pode mudar a história da sua vida, certo? E a sua vida pode ser muito diferente. Vocês estão falando e olhando para um cara que venceu essa situação também. E isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Não é frescura, não é mimimi. É uma guerra interior. É algo que está acima até do seu sentimento e do que você tem até mesmo de maior, que às vezes é a sua razão. Às vezes sobrepõe a sua razão. Sobrepõe até a sua vontade de viver. Busque ajuda e eu te garanto que você vai encontrar salvação, solução e você pode ser uma pessoa muito feliz. Tem profissionais importantíssimos, capacitadíssimos que podem te ajudar. E além disso, o apoio de quem está muito próximo de você. Se às vezes não pela sua família, um amigo que vai te dar uma atenção, se de repente as amizades que não estão legais, sai fora dessas amizades, mas entenda, você precisa de ajuda e reconheça isso. Como foi o caso do Matheus Pereira, que é um cara economicamente bem,
Jogou na Europa. Já ganhava uma fortuna Europa. na época, né? Exato. Que tava lá em Riad, já tava na Arábia, né, cara? Exato. É além do futebol até. Então você, cruzeirense, atleticano, torcedor de outro time, assistam essa entrevista, porque foi importante, foi necessário, foi gigante isso. E para quem já passou com esse problema, que se identificou com essa situação, eu passo o recado para você. Busque ajuda. Tem solução e tem salvação. Exatamente. Você falou sobre buscar refúgio, né? No caso, a importância de buscar o refúgio concreto, né? Porque o refúgio concreto ali era a esposa e a fé. Uhum. E ele achava que podia buscar outro refúgio, que não era o concreto, que era a droga, a bebida. E aí que você cai, né, cara? Nossa. Aí que a situação piora ainda mais, né? Tá louco, cara. Enfim, mas é extremamente necessária essa leitura, né, Algão? Extremamente necessária. E demais, bacana você entrar cara. nesse assunto, Legal. cara, e falar sobre isso. E é o Matheus Pereira, toda a sorte do mundo, cara, que você continua arrebentando com a camisa do Cruzeiro, que eu vi sua entrevista, que você viu o Alex na Trips Coroa e queria ser importante que você escreva uma história como o Alex. Eu falo com a galera que é difícil, mas quem sabe algum dia, né? Como o Alex é bem complicado, mas quem sabe você não, de repente não seja também um dos grandes camisa 10 da história do Cruzeiro com grandes títulos. Perdão, Matheus Pereira, mas Alex é... chegar no status do Alex que ele fez em 2003 é algo... Vai demorar mas minha muito torcida tempo. é que você chegue, viu, velho? É que você chegue naquela estatura Essa ali, ó, espera, de Seu né? Lopes, Alex. Alex jogou muita bola, cara. Muita coisa, cara. Muita bola. Impressionante, impressionante.